todos. Vamos ter hoje, agora, noite, nosso primeiro encontro ou interação assíncrona. Isto é, nós vamos gravar a nossa aula para que vocês, no aconchego do lar, em qualquer momento, possa ouvir o vídeo e também, se for o caso, retomar e ouvir quantas vezes você achar. Bom, nós teremos esta gravação e também eu vou disponibilizar para vocês, já a partir de hoje, os slides da nossa apresentação, tá bom? Hoje, dia 30 de 11 de 2020, aula de aquisição da linguagem. Mas antes de começar propriamente o nosso encontro, eu gostaria de destacar o guia da disciplina, que nós já disponibilizamos para vocês. Neste guia, nós temos todo o conjunto de atividades que nós vamos desenvolver e que já estamos desenvolvendo do mês de novembro ao mês de novembro de 2020 ao mês de fevereiro de 2021, certo? Nesses 4 meses de atividades. Muito bem. Este guia também tem as orientações para outras atividades assíncronas. Estas atividades assíncronas, boa parte delas, como vocês verão, elas estarão a cargo do próprio aluno e eles terão, vocês, no caso, vocês terão que elaborar pequenos resumos dos artigos indicados para a leitura. Com esses artigos, com essas indicações, nós poderemos validar a frequência mensal. Atentem, sobretudo, para os prazos. Não vamos perder os prazos. Outro detalhe importante, não fiquem preocupados, eu vi muita gente preocupada com quantidade de linhas. Na verdade, quando eu propus entre 15 a 20 linhas, é uma margem razoável. Eu vi muita gente preocupada, se eu ultrapassar, se eu deixar 25 linhas, 30 linhas, não tem problema nenhum. Professor, eu não fiz 15 linhas, fiz só 14 daquele resumo, não tem problema nenhum. O mais importante é que você faça a tarefa, o mais importante é que você tente fazer a tarefa, tá certo? O mais importante não é nem o resumo em si, mas apenas eu atestar, eu observar que você lê o texto. Evidentemente, vocês terão um outro momento, talvez, para aprofundar os estudos dos textos indicados. São muitos textos. Eventualmente, se você não se sentir confortável na leitura de um texto, você pode perguntar para um outro, mas o mais importante é exatamente esta disposição de leitura, tá bom? Nós vamos agora tratar de um assunto importante na aula de hoje, que eu chamei de a hipótese racionalista para a aquisição da linguagem. A disciplina aquisição da linguagem, bem que poderia receber o nome de teorias da aquisição da linguagem. Por quê? Porque são muitas teorias que tentam descrever, explicar a aquisição da linguagem. A primeira delas foi a aquisição, o olhar ou a visão behaviorista. Trata-se de uma visão empirista. Por quê? Porque ela é considerada tradicional, ela se baseia em dados da língua, e a criança, na verdade, ela não é um centro ainda do olhar do linguista. Neste processo behaviorista, a criança, na verdade, ela aprende com o adulto. O adulto é o manancial para o surgimento da linguagem na criança. Esta tendência, ou esta visão, ou esta teoria, ou esta hipótese,
ela hoje ela é abandonada nos estudos de aquisição da linguagem, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Porque em 1959, Chomsky, quando levanta essas questões relacionadas ao gerativismo, ele rompe com o behaviorismo de forma devastadora. E a criança passa a ser o centro de interesse dos estudos da linguagem, de aquisição da linguagem, porque ela passa a ser um sujeito dessa aquisição, certo? Isso por conta de um novo paradigma. Qual é o paradigma? A de que a criança já nasce com essa disposição para falar, com este instinto linguístico, tá certo? E isso vai revolucionar bastante a linguística. A linguística da segunda metade do século XX aos nossos dias, tá certo? Muito bem. Eu queria chamar a atenção do livro. Eu estou aqui colocando a capa do livro e argumentando, mas para que vocês percebam o meu olhar crítico sobre a própria obra. A autora, a Grolha, ela é excelente, fez um bom trabalho, tá certo? Para conhecer a questão da linguagem, a Elaine Grolha, ela fez um trabalho maravilhoso, juntamente com a Maria Cristina Figueiredo. Não questiono a iniciativa, pelo contrário, é um trabalho maravilhoso. Este é o livro, alguns conseguiram, antes da pandemia, tirar a cópia, mas a gente colocou a apostila, que tem praticamente o mesmo conteúdo, altera pouca coisa, que é aquela que aparece, né, que eu já coloquei, inclusive, no sistema, no ambiente virtual. Como muita gente tirou cópia do material, nós vamos tratar desse conteúdo, que é o mesmo, repetindo, que tem lá no PDF, tá certo? Nós não temos o PDF do livro, né, por conta dos direitos autorais. Um livro publicado pela editora Contexto, nem a gente ia escanear para mandar para vocês, já que a gente tem um livro, o mesmo livro, ofertado pela Universidade de Santa Catarina em PDF, sem ferir, né, os direitos autorais. No capítulo, digamos, 2 lá do livro, mais ou menos isso, que compreende lá nas páginas 59 a 92, e com equivalência no nossa apostila também, é a grande defesa que a autora faz da abordagem racionalista, tá certo? E já lá naquele capítulo apresenta os objetivos. Primeiro, ela diz que aquele capítulo, isto é, a defesa de uma abordagem racionalista, traz argumentos em prol de uma abordagem de cunho racionalista, portanto, não empirista, para a aquisição da linguagem, conhecida como teoria da gramática universal. Eu nem sei se a gramática universal é uma teoria, por isso que eu risco aí. Não é bem uma teoria, né? Mas uma hipótese ainda chomskiana de que nós teríamos uma gramática universal, muita gente questiona. Então, quando eu vejo teoria, eu acho que uma coisa mais sólida, muito forte. Eu acho que o gerativismo de Chomsky e alguns postulados como a gramática universal, a gente pode ainda questionar um pouco, ou pelo menos muitos estudiosos fazem isso. Por isso que eu digo, olha, não é bem uma teoria. Mas se chamar teoria também, não cria vexame nenhum. Ela diz que pretende apresentar e discutir certas características especiais da aquisição da linguagem que são de difícil explicação em outros quadros. Eu acho que também são bem características, mas ainda postulações, certo? A gente ainda está em processo de muitas pesquisas, aí você diz, mas não foi nos anos 60, né? Mesmo assim,
nós não tivemos ainda pesquisas suficientes a ponto de dizer, olha, são características realmente da questão da linguagem, certo? Caminha para serem, talvez ainda nos próximos 10 anos, realmente características, mas falta ainda pesquisa nesse sentido. A autora também fala em examinar os estágios pelos quais vemos a criança transitar em seu período de aquisição. Aí eu acho também muito complicado, porque esse conceito de estágio se aplicaria muito a Piaget. A abordagem racionalista, ela fala em módulos, mas não estágios. Estágio, aquele pré-operatório, operatório, né, abstrato e tal, são estágios em Piaget, portanto, com aquela visão da psicogênese, com aquela visão construtivista. Por isso que eu risquei aí um pouquinho. Nesta parte de abordagem racionalista, tem uma coisa que nos chama a atenção. Na verdade, a grande preocupação de Chomsky foi separar a linguagem, entre aspas, dos animais, dos bichos, do homem. Tipo assim, o homem era um ser muito especial, diferente dos animais. Os homens falam, os animais pauram. Então, a gente não pode dizer a rigor que um papagaio, por exemplo, fala. Por quê? Porque ele só imita o homem. Aí, a gente diz que ele paura. A palavra, portanto, ela seria obra exclusiva do homem, porque é o homem que tem a dupla articulação, é o homem que tem a morfologia, é o homem que tem a fonologia, é o homem que tem fonemas, é o homem, o animal homem, né, o bicho homem que tem, portanto, essas características que o fazem diferente de outros animais, ditos irracionais. Mas é muito interessante, gente, que alguns bichos, como as aves canouras, elas têm algumas coisas próximas do homem, principalmente quando são ainda bebê, que é o balbucio. E eu trouxe essa matéria aqui, publicada no New York Times, republicada na Folha de São Paulo, em 2013, que eu gostei muito, e vou ler para vocês. Os bebês começam a falar meses depois de começarem a entender a linguagem. Quando estão aprendendo a falar, eles balbuciam, repetindo a mesma sílaba, dadá, ou combinando sílabas numa sequência, dadu. Mas o que os bebês estão fazendo quando balbuciam? Porque eles levam tanto tempo para aprender a falar. Essa matéria, eu só destaquei isso aqui, mas é uma matéria que mostra que os animais, as aves canouras também, elas balbuciam, se comunicam. Então, há um certo momento na vida dos bebês que eles não se diferenciam muito de umas aves. É o balbucio chamado inarticulado, certo? Bastante primitivo. Mas, à medida que os meses vão passando, ele vai se distanciando daquele balbucio mais animal e passa a ser mais de um balbucio próximo a uma língua. A gente passa a perceber que aquilo se aproxima da nossa língua materna, em particular, certo? Esse balbucio que ocorre principalmente aos 6 meses de idade é chamado de balbucio articulado, também chamado balbucio canônico, tá certo? É muito interessante que esta matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, que é do New York Times, é uma matéria que levanta várias questões e as pessoas tentam responder na matéria, certo? E aí há uma psicóloga, a Dina Lippin, que ela diz assim, que é de Manhattan, né, nos Estados Unidos. Ela diz: estamos demonstrando que os bebês balbuciam não apenas para aprender sons, mas para aprender as transições entre os sons.
Isso é muito interessante porque mexe com aquelas propriedades da linguagem, particularmente aquela propriedade da descontinuidade. O que é a descontinuidade? Por exemplo, como é que o bebê aprende o P e B, que são tão semelhantes? Então, esse rito de passagem é o que a autora, que a psicóloga chama de transição entre os sons. Como é que ela vai fazer a distinção, por exemplo, entre uma bilabial, PB, por exemplo, de uma linguodental, TD? Como é que ela vai percebendo isso? Então, colocam que, diferente até dos animais, né, as crianças balbuciam para aprender a pronunciar esses sons, mas também aprender as transições dos sons. Por isso que na aquisição dos fonemas oclusivos, primeiramente as crianças aprendem as bilabiais, depois as linguodentais e aprendem em seguida as consoantes velares. Uma outra resposta muito interessante, que, como eu disse, a matéria é um grande questionamento sobre o balbucio. E a matéria diz assim: os pesquisadores constataram que quando os bebês aprendem uma sílaba nova, eles primeiro tendem a repeti-la. Então, a repetição funciona como uma espécie de eco na memória dos bebês. Por quê? Porque a formação da memória das crianças ainda está muito tênue, está muito limitada para aprender muitos sons e guardar na memória. Então, uma forma de a gente guardar, desde criança, nós aprendemos isso, as coisas, é pela repetição, é você ficar repetindo, 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 e aquilo funciona como uma espécie de eco, e aí passamos a guardar no módulo da memória, né? Isto é, no módulo de longo prazo daquela memória. Então, como os pássaros, começam a acrescentar lá o início ao final das sequências de sílabas, mais tarde começando a inseri-la entre outras sílabas. Então, os bebês começam a explorar esse balbucio, essa repetição de sílabas, tanto no início de uma palavra como no final, certo? E isso é uma boa estratégia para ele guardar também esses segmentos. Em outro ponto da matéria, diz assim: parece que as aves e humanos compartilham estruturas cerebrais cruciais para o canto e a fala, e que ambos criam frases a partir de sílabas. Então, essa noção aí, importante na aquisição, que, na verdade, quando a gente vai à escola aprender vogais, consoantes, segmentos, os bebês parecem que não aprendem apenas os segmentos, eles aprendem logo as sílabas. Talvez isso seja importante, uma reflexão para a própria alfabetização. Vocês concordam? O ideal, ora, se os bebês criam naturalmente, instintivamente, as estratégias de aprender a ter uma aquisição do processo fonológico da língua e, portanto, se aproximando da noção dessa configuração fônica que é a palavra, então eles aprendem estrategicamente, instintivamente, pelas sílabas, o ideal é que o processo de leitura também fosse inspirado nisso. Parece que nós desconhecemos quando a gente, eu digo a gente, são os alfabetizadores, pedagogos, eles se ocupam unicamente em ensinar os fonemas da língua, as consoantes, vogais, semivogais. Eu creio que os bebês avançaram muito mais, né? Então, aqui, concluindo assim, ambos balbuciam durante o período crítico de aprendizado e ambos são aprendizes vocais, aprendendo a cantar ou a falar com os progenitores ou professores. Muito bem. Uma das coisas importantes em Grolha, da autora, e que a apostila que você receberam, como também um livro, ela destaca que há propriedades especiais da aquisição da linguagem, isto é, não são apenas características, mas verdadeiras propriedades especiais da aquisição. Então, o processo de aquisição da linguagem, segundo ela,
além de ser universal e também rápido, uma vez que por volta de 5 anos de idade, quase toda a complexidade de uma língua já está adquirida. Hoje, com as mídias, com o acesso das crianças desde cedo às diversas mídias eletrônicas, eu creio que entre 3 a 4 anos, as crianças já percebam claramente a complexidade dessa língua. Por isso que nos surpreende muito que uma criança de 3 anos ou 4 anos, elas têm uma clara percepção, né, da complexidade da língua, certo? E ela já começa a falar e surpreender a todos. Uma das características importantes que a autora nos chama a atenção é a universalidade da linguagem. É uma propriedade fundamental no homem, na aquisição da linguagem. Aí a autora diz, o fato de que todas as crianças normais adquirem uma língua sem esforço e sem instrução explícita. Então, é muito interessante que uma criança de 2, 3, 4, até 5 anos, nesse processo de aquisição da fala, gente, se for brasileira, vai passar pelo mesmo processo. Se for americana, também. Se for alemã, também. Se for russa, também. Ora, se é assim todas as línguas, todas as aquisições de línguas maternas, isso é um traço da universalidade da linguagem. Nós chamamos em linguística um dos universais da linguagem, tá certo? Então, eu gosto muito dessa parte aí. Tem outro detalhe que eu chamaria a atenção de vocês, que é a chamada uniformidade da linguagem. E aí a autora diz assim também, apesar das grandes diferenças de experiência linguística, em todos os casos de criação, as crianças numa dada comunidade adquirem a língua de sua comunidade linguística. Eu não gosto quando ela usa experiência linguística, porque, na verdade, não é experiência linguística ainda. A experiência linguística requer realmente um grau de intenção muito deliberada da criança na comunicação. Mas é uma experiência com a linguagem, e não com a língua, aquela estrutura da língua. Por isso que eu acho que a autora não... Eu risquei aí, porque a autora, eu acho que ela não empregou bem o termo. Eu falaria experiência linguageira. E adquire a língua de sua comunidade. Mas da sua comunidade linguística. Isto isso é importante ressaltar, da sua comunidade linguística, porque nesse momento a criança pode aprender uma variação da família. Então, uma criança que mora na cidade, ela pode adquirir ali a língua da sua comunidade, da sua família, própria da cidade. Mas se ela mora num interior, num local mais longínquo, ela pode ter uma variação que é diferente, portanto, da variação da sede, urbana, né? Então, eu apenas chamaria a atenção. Há uma uniformidade, mas, ao mesmo tempo, há uma diversidade no processo. Há uma uniformidade, mas dentro da diversidade, tá certo? Da diversidade de fala, da diversidade de variação linguística. Por isso que, desde cedo, é nosso papel respeitar essas diferenças, tá certo? Um outro ponto que nós chamaríamos aqui a atenção é para o que a autora chama, e na apostila também, do input linguístico. Isto é, aos 6 meses de idade, a criança passa a ter inputs linguísticos, que vêm da sua percepção auditiva. Então, a língua dos pais, segundo a autora, não determina que a língua a criança falará. O que determina a língua da criança é a língua que é falada ao seu redor, tá certo? Então, é muito importante que o meio, a comunidade, ela é determinante na aquisição da língua. Então, a gente precisa separar duas coisas.
a aquisição da linguagem é algo que a criança já nasce, na visão racionalista, já nasce consigo. É um potencial que vem do seu instinto linguístico. Isso nós nascemos. A aquisição da linguagem ocorre assim como a aquisição do andar, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Mas quando chega a escolha da língua, não é necessariamente a língua da mãe ou do pai, mas a língua que está ao seu redor. A tendência é que a criança reproduza a língua dos pais, né? Isso a gente tentaria explicar, por exemplo, o bilinguismo. Então, se a criança tem uma mãe alemã e um pai russo, ela vai falar também essa língua, ou estas línguas. Mas aquela língua que está ao redor, por exemplo, se ela está no Brasil e fica ouvindo as pessoas falando, né, a língua, o português brasileiro, e em casa ela fica escutando o alemão e o russo, essa aquisição será de 3 línguas, tá certo? Ela vai aprender as línguas dos pais e também a língua do meio. Por isso que a imersão é muito importante. Por isso que faz muita diferença uma criança chegar antes dos 6 meses em um país estrangeiro. Os pais, por exemplo, levam a criança para os Estados Unidos. Ela tem menos de 6 meses. A tendência é ela aprender a língua dos pais e a língua da comunidade ao redor dela. Mas se leva com mais de 6 meses, o que é que pode acontecer? Certamente ela vai aprender muito bem, vai ser proficiente na língua ao seu redor, vai falar também a língua dos pais, mas é muito importante e é muito intrigante que esta língua ao redor, isto é, esta língua de imersão, ela vai deixar algumas marcas. Uma das marcas é o sotaque. O sotaque é uma das marcas que vai deixar nessa criança. Pode ser que o estrangeiro, a gente nunca perceba isso, mas o nativo vai perceber que ela tem uma pequena diferença, que é o sotaque. Outro dado importante, que eu chamaria a atenção de vocês, é o que a autora chamou de sequência de fases de aquisição por idade e produção infantil. Aí a autora diz assim: o melhor indicador sobre o nível de desenvolvimento linguístico de uma criança é o estágio em que se encontra, e não a sua idade. É muito interessante o que ela coloca, e eu não concordo plenamente, certo? Primeiro, não é bem, né? Eu acho que ela deveria, a autora, evitar o termo estágio. Se eu fosse piagetiano, se ela fosse piagetiana declarada, era compreensível ela falar em estágio, mas ela não está considerando aqueles 4 ou 5 estágios lá de Piaget. Então, vamos falar em fase. Olha aí, o melhor indicador sobre o nível já não é aquisição, mas o nível de desenvolvimento linguístico de uma criança é a fase em que ela se encontra e não a sua idade. Por isso que a gente não pode dizer que uma criança adquiriu bem, está falando bem, porque ela está com 4 anos ou 5 anos. Não. Por isso que pode nos surpreender que uma criança de 3 anos até se expresse, tem uma produtividade assim, significativa com relação a um de 5 anos, que tem mais uma mudez, que é mais silencioso, né? Então, o que é determinante, nós concordamos com ela nisso, é a fase em que ela se encontra, certo? O estágio, né? Nós não vamos brigar por isso. E não a sua idade. Isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, o fator idade passa a ser importante à medida que o tempo vai passando. Por quê? Se uma criança, aos 3 anos, ela não fala, o que é que ocorre? Aos 4, 5 anos, 6 anos é que ela começa a falar, tem alguma coisa estranha aí. Nos chama a atenção que esta fala é tardia.
Então, isso aí pode ser preditivo para a leitura. Por exemplo, uma criança que demora a falar, ela tende a ter mais dificuldades para a aquisição leitora do que aquela que falou antes, já que a leitura requer, portanto, a aquisição dos fonemas. Se você não adquiriu bem os fonemas da língua, não é aula não é necessariamente aula, a criança vai aprender os fonemas, as vogais, consoantes. Não é aula explícita disso, não. Mas se a criança não tem aquela percepção das sílabas que estão ali, não tem a percepção auditiva dos fonemas da língua, das vogais e consoantes, não é dar nomes aos bois, não, aos fonemas, não. Como eu disse anteriormente, se são oclusivos, fricativos, não é bem isso. Mas a percepção que ela tem com relação ao vocábulo, ao léxico da língua. Então, a autora, ela fala aí em fases. Nisso a gente concorda plenamente. Haveria, portanto, uma fase 1, que vem dos primeiros meses, tá certo? Nesses primeiros meses, a criança chora e começa a balbuciar, portanto, aquele balbucio inarticulado, né? Emitindo sons que não tem nenhum sentido, certo? Então, o significado, os recém-nascidos, até bebês com 12 meses de vida, mostram uma sensibilidade impressionante às propriedades e estrutura da fonologia das línguas naturais. Então, ao mesmo tempo que elas balbuciam sons que são inarticulados, quer dizer, que a gente não encontra necessariamente no nosso inventário de fonemas, né? A nossa fonologia da língua materna, apesar disso, elas mostram uma sensibilidade impressionante, as pesquisas indicam isso, para perceber as propriedades e estruturas fonológicas da língua. Seja pela via da repetição, seja pela via da estimulação, né? A mãe pode estimular que a criança expresse algum fonema. Por exemplo, se eu peço para uma criança, se eu digo diante dela água, e tento mostrar para ela, e ela consegue dizer água, alguma coisa parecida, nesse momento eu estou estimulando muito mais a vogal, a, né? Por isso que quando ela diz a, para se referir à água, qualquer mãe entende, tá certo? Essa linguagem simplificada. Mas nessas alturas vocês podem me perguntar, professor, afinal, o que é o balbucio? E aí eu chamaria a atenção de um autor, o Boyson Bardes, que ele diz assim: aos 7 meses, a criança produz as sílabas que têm a forma de sílabas de adultos. É o começo do balbucio. Que balbucio? Balbucio articulado. Ele colocou aos 7 meses, mas, na verdade, é a partir dos 6 meses, certo? Estas produções apresentam esquemas de associação consoante-vogal, ou CV, muito gerais e ligados à fisiologia do trato vocal. Quer dizer, o aparelho fonador, o trato vocal, ele naturalmente, ele faz esse casamento de sílabas, né? Essa associação consoante-vogal, na verdade, é a sílaba. Mais rapidamente, lá pelos 8 a 9 meses, percebe no balbucio a influência da seleção perceptiva efetuada nos meses precedentes. Que seleção perceptiva? É exatamente a escolha que a criança faz para língua materna. Por isso que os autores, gente, colocam assim: até os 6 meses de idade, as crianças estariam propícias, estariam prontas, em prontidão para falar qualquer língua, certo? O trato vocal dela,
por exemplo, essa associação consoante vogal, essa noção de consoante vogal, ba. Então, eu tenho um B, que é consoante, e o A, vogal. Então, essa sílaba formada de consoante ou vogal, ou de vogal e consoante, o que é que ocorre? Ela aparece em todas as línguas, né? Todas as línguas. De uma maneira ou de outra, elas aparecem. A criança tem essa percepção, certo? Mas tem um momento que ela faz a escolha pela língua que está ao redor. Essa língua que está ao redor é quem está mais próximo de um bebê, com até 12 meses, né, com 1 ano, é a mãe. Então, a mãe, por isso que a gente fala língua materna. Por que o bebê, então, vai adquirir a língua materna? Porque a língua determinante ao seu redor é a da mãe, que coincide com a língua dos familiares também, tá certo? Por isso que, se a mãe for alemã, a tendência é ela falar alemã. Mas se o pai também estiver ali presente, for russo e falar russo também, ele vai perceber isso também como a língua materna, tá certo? A gente usa o termo língua materna, língua mater, né, da mãe, por conta de a mãe se dedicar, ali ela está no processo de amamentação, né, está muito mais, demora mais tempo com a criança. Aí a segunda fase é extremamente importante. As crianças balbuciam a partir dos 6 meses. E as crianças surdas também balbuciam. Produzem várias sílabas diferentes, como ba, babá, babá, bebi, bebi. Nesse estágio, embora não ouça nenhum input linguístico. Então, é muito interessante que esta repetição, ba, babá, bibi, que tanto as crianças ditas normais como as crianças especiais, surdas, por exemplo, elas não precisam de ouvir isso. Então, naturalmente, elas fazem isso. Por isso que são bilabiais. Basta ter os lábios, né? Para ela repetir. Então, o balbucio, ele não é uma obra, não é resposta da estimulação externa, mas um comportamento guiado internamente, isto é, há um instinto linguístico para tanto. É muito interessante que quando os pais percebem isso, qual a tendência? Oferecer para a criança um léxico familiar, o nome do pai, o nome da mãe, da tia, apontar as coisas, começar a nomear. É só aí, portanto, que vai perceber, os pais podem perceber uma dificuldade auditiva da criança. Enquanto uma criança normal tende a repetir, porque ela está, digamos assim, pronta para a repetição daquelas sílabas, uma criança surda, ela vai olhar e claramente vai indicar para os pais que ela não está conseguindo repetir porque simplesmente não está escutando, embora tenha lábio, né? Então, é a estimulação externa, portanto, que vai indicar se uma criança, por exemplo, é surda ou não. O que é que ocorre na fase 3 em torno dos 10 meses? Aos 10 meses, gente, o balbucio das crianças muda e elas começam a balbuciar somente os sons que ouvem. Portanto, elas começam a articular os sons da língua materna. Portanto, elas começam a articular as vogais e as consoantes da língua portuguesa, se estão aqui no Brasil, por exemplo, e com a nossa variação. Por isso que, nesta fase, também, a criança vai adquirindo a sua regionalidade. Se ela estiver aqui, se for brasileira, estiver no Ceará, ela vai começar a adquirir os sons bem regionais, característicos da nossa idiosincrasia, do nosso jeito de falar, do nosso idiotismo linguageiro. Então, as crianças também usam o acento e os contornos entonacionais de sua língua. Nesta idade, a criança surda deixa de balbuciar. Então, por quê? Porque enquanto aquele balbucio inarticulado, inclusive das sílabas,
era algo altamente primitivo, sem depender, portanto, de estimulação externa. Agora, as crianças começam a ter um balbucio articulado e próximo da sua língua, muito próxima, porque ela está caminhando, portanto, para um processo de aprendizado também da língua. Então, veja que aqui a gente vai separando. A aquisição é tudo aquilo que a criança já tem de potencial genético para falar, assim como ela tem para andar. E é muito importante chamar a atenção que há uma relação muito forte, não é obra agora da gente discutir aqui, mas quem sabe em outro momento, há uma relação muito forte entre o desenvolvimento motor e o desenvolvimento da fala. Então, aos 12 meses, então a criança já começa a engatinhar. Então, a gente pode ter uma certa relação paralela, né, entre essas ações na fala e as ações motoras, no andar, por exemplo, certo? No pegar, no olhar, enfim, há um trabalho, há muitos estudos interessantes sobre comparando o que é que acontece com a fala e o que acontece no desenvolvimento motor, tá certo? Até o pegar do livro, né? Quantas crianças pegam o livro e abrem ali, e a gente, olha, já está lendo, né? Isso aí também vai ser importante, até como um caráter preditivo para a leitura, né? Quer dizer, a criança já sabe que, porque viu, por exemplo, o pai abrindo o livro, e ela também faz o mesmo gesto. Abrir o livro já seria a primeira forma mais rudimentar de ler uma obra, que é você pegar e abrir. Só que ela não tem ainda a aquisição daquela língua, o aprendizado da língua, né? Que basicamente vai ser uma instrução explícita, sobretudo na escola. Há uma fase que eu chamaria 4, aqui aparece 3, mas a gente poderia chamar. Vamos deixar aqui por hora 3, né? Peraí, vamos corrigir aqui. Eu vou chamar aqui fase 4, certo? É melhor chamar fase 4 para evitar misturar. Essa fase 4, então, só repetindo aqui. Deixa eu ver aqui se. Que, na verdade, bom, vamos chamar 4 mesmo, né? Vamos chamar 4, tá bom? Ela ocorre em torno dos 10 meses também, porque às vezes a gente pensa assim, não, aos 10 meses ela só aprende isso. Não, né? Ela está adquirindo outras coisas. Vejam que a língua ela é muito complexa. Só que, às vezes, naquela idade, na faixa etária, por isso que a autora antes, assim, não é a idade que determina o desenvolvimento linguístico. Porque, por exemplo, aos 10 meses, ela aprende uma série de coisas. Uma autora francesa, ela fala numa explosão da linguagem, né? O termo, muitos autores falam em explosão. A gente vai tocar numa das explosões, que é no período de 10 meses. Ocorrem muitas explosões na aquisição da linguagem. Então, para extrair palavras de fluxo contínuo dos enunciados, os bebês se baseiam em várias fontes de informação específica da linguagem. A forma prosódica das palavras, regularidade distribucionais, informação fonética e restrições fonotáticas. Essas habilidades de percepção de linguagem, altamente sofisticadas, são cruciais para aprender o léxico da sua língua. Aos 10 meses é muito interessante que as crianças têm uma percepção da linguagem altamente sofisticadas, porque elas percebem que as palavras têm uma prosódia, certo? Isto é, quando a gente fala prosódia, tem uma acentuação própria,
sem saber o que é paroxítono, proparoxítono, sem saber o que é oxítono, as crianças já começam a colocar essa prosódia. E você sabe que a questão da acentuação das palavras, eu não estou falando na situação gráfica, mas aquele segmento em que a sílaba é forte, onde ela é tônica, onde ela é pré-tônica, isso é muito complicado, concorda? Mas ela tem uma percepção da forma prosódica, certo? É muito interessante que isso é altamente primitivo, né? É nato em nós, que mesmo quando a gente simplifica, nós guardamos ainda aqueles traços. Por exemplo, vamos imaginar que alguém diga assim, bêbado. São 3 sílabas. Mas se a gente simplifica para bebo, passam a ter 2 sílabas. Mas se você notar, a sílaba tônica continua no B. Então, isso é claramente, isso é uma lei fonética, é a lei da persistência, por exemplo, da sílaba tônica. Então, a aquisição da forma prosódica das palavras, que daria um bom artigo, uma boa matéria, né? Ela passa aí até pela o lugar daquele acento prosódico, né, naquela palavra. Regularidades distribucionais, que são regularidades. A percepção de que uma sílaba tem consoante e vogal nessa sequência, ou vogal e consoante, isso sem ela saber que isso é vogal, se a vogal é alta, se é baixa, se a consoante é fricativa, se a consoante é nasal, se a consoante é oclusiva, né? Enfim, se é lateral. Sem saber a nomenclatura, ela tem uma percepção disso. Passa a ter também informação fonética. Essa informação fonética, gente, ela marca também o nosso regionalismo, tá certo? Por exemplo, ela começa a pronunciar tia, chiando, porque o T está diante do I. Mas se tiver aqui no Ceará, por exemplo, mas se tiver no Rio Grande do Norte, ela já vai pronunciar tia, tá certo? E, portanto, vai percebendo aí o regionalismo linguístico. E restrições fonotáticas são que não dá certo, né? Quando ela tenta pronunciar alguma coisa complicada, a gente não reconhece. Aí a gente, o que é que você está dizendo? Aí pede para repetir, porque normalmente há uma colisão, tem alguma coisa estranha ali na pronúncia dela, tá certo? Então, esse eu acho um dado muito interessante, como nós colocamos. Ainda nessa fase, a autora chamou 3, mas eu chamaria 4, em torno dos 10 meses, mais uma vez repetindo, é uma fase em que ela aprende a forma prosódica das palavras, as regularidades na distribuição dos fonemas, informação fonética e restrições fonéticas, né? Fonotáticas. Muito bem. Na fase 4, vamos ficar na fase 4, vamos dizer que as anteriores, né? A gente até antes a gente chama em 3, né? Essas propostas de fase é a autora que chama, né? Eu acho muito complicado, primeiro, você tentar periodizar isso aí, é muito complicado, né? Porque depende muito, é como ela bem colocou, e você não pode entrar em contradição. Se você diz que o desenvolvimento linguístico não está atrelado à idade, é muito complicado a gente pensar em fases. Eu nem gosto desse termo, eu prefiro chamar ciclo, né? Ciclo 1, que vai do 0 mês até 1 ano, aos 12 meses, sem estar preocupado em segmentar esse ciclo. Eu acho que seria muito mais propício, se eu fosse escrever um trabalho sobre estas fases, não colocaria fases. Deixa as fases para a literatura, né? Deixa os períodos para a literatura,
porque nem na literatura isso é bem resolvido, né, os períodos literários, então eu chamaria ciclo, né, eu chamaria, por exemplo, segundo ciclo, né, na aquisição da fala, na infância, né, algo assim mais aberto, tá certo? Muito bem. Vamos seguir a autora, e ela diz que na fase 4, ou, na minha opinião, no ciclo 2, né, no segundo ciclo da aquisição na infância, que ocorre ao redor de 1 ano, nesta idade, a criança, além de balbuciar, também começa a produzir suas primeiras palavras. Elas geralmente usam palavras que nomeiam objetos em seu ambiente, como mamãe, papai, au-au. Nesse estágio, ou fase, né, os enunciados das crianças são compostos por apenas uma palavra, certo? Então, isso quer dizer o quê? O que é o mais importante aí é a fase dos holófrases. O que são holófrases, gente? É muito interessante que as crianças, por exemplo, se elas estão com sede, estão diante de uma geladeira, o que é que elas vão fazer? Vão querer água. Mas esta produção de uma sentença como esta, mamãe, eu quero água, é uma sentença muito complexa. Então, ela vai fazer a opção por uma economia de esforço, que é uma característica também da questão da linguagem, né? Do surgimento da linguagem no homem. É uma economia linguística. Ela diz simplesmente água. E a mãe olha e repete, você quer água, né? Água, água, por exemplo, ou água mesmo, né? Se ele tiver, ele pode pronunciar também água, normal. Então, mas quando ele diz água, nesta palavra está embutido o pedido dele. Mamãe, eu quero água. Papai, eu quero água. Nós chamamos isso de holófrases. O que são holófrases? São palavras que representam todo o enunciado. São palavras que representam toda uma sentença. São palavras que estão dentro de uma sintaxe. Tá certo? Muito bem. Não é interessante isso, né? Aí, como eu estou falando em holófrases, a autora não fala, tá certo? Sou eu que estou falando. E eu digo, afinal, o que é isso? Gente, há muitos estudos no Brasil, né? Eu já li pelo menos uns 5 artigos, muitas pesquisas, teses de doutorado, pesquisas mais diversas. E é muito interessante, é muito fascinante, né? Eu ficaria muito feliz se alguém resolvesse estudar holófrase, né? Então, afinal, o que é isso? Aí eu digo, o uso pela criança de enunciados de uma palavra para expressar uma ideia complexa, isto é, uma ideia que está numa sentença, né? Especificamente uma oração ou uma proposição. Parece-me um bom posto de observação para refletir sobre questões fundantes da área que, segundo procurarei demonstrar, ainda estão em aberto. Então, a Carpa, que é uma professora da Unicamp, pesquisadora, de mão cheia, né? Então, a Carpa levanta e diz, olha, holófrases merece uma atenção nossa, vale a pena. Então, por exemplo, nessas alturas, eu queria colocar para vocês, vamos dizer que alguém, nesse momento, esteja interessado em estudar a aquisição da linguagem. Isso eu quero estudar a aquisição da linguagem. E aí eu digo assim, olha, isso é uma área muito complexa, você tem que delimitar. Ah, eu vou estudar o quê? Bom, que tal estudar holófrase? Bom, então, você mergulhar aí, você vai se deparar com artigos em francês, em inglês, em alemão, em português, muita coisa, e mostra a complexidade. E a autora aí, a Carpa, diz, olha, está em aberto. Aliás, não é Carpa, não, é Scarpa, certo? Scarpa. Não é Carpa, não, é Scarpa. Então, a Scarpa, ela diz, olha, está em aberto, é uma questão fundante. Estudar holófrase se confunde com a própria história, estudo de aquisição da linguagem, tá certo? Finalmente, nós chegamos a uma fase que eu considero super importante
Primeiro, é a fase 5, que ocorre ao redor de 1 ano e 6 meses. Por que que ela passa a ser importante? Porque os pais, avós, toda a família passa a ter uma grande expectativa com relação à criança. Espera que a criança esteja andando, espera que a criança esteja já falando alguma coisa, se comunicando com o mínimo. Aí o balbucio realmente é articulado, a criança tem plena consciência fonológica, que também vai ser importante para a leitura, né, da língua, os fonemas da língua, das palavras, e a Groli Silva, ela coloca isso. Por volta de 1 ano e meio, as crianças começam a combinar duas palavras isoladas, por exemplo, au, au, água. Então, au, au, água, tipo assim, dá água para o cachorro. Mamãe, dê água para o cachorro. Então, após um breve período, a criança entra no estágio de duas palavras em que ela combina duas palavras num único contorno intonacional. A ordem das palavras nesses enunciados de duas palavras é a mesma ordem canônica da linguagem do adulto. Por isso que aí, nesse momento, o adulto vai compreender mais tranquilamente a criança, porque ela vai seguir a ordem canônica. O que é a ordem canônica? Essa ordem natural de aquisição das sílabas, né? Ela vai respeitar o que Fernando Souza se chama de linearidade da língua, tá certo? Então, aí é uma fase importante, porque ao redor de 1 ano e 6 meses, a criança já está pronta para a aquisição dessa sintaxe, né? Aliás, ela não está pronta, não, ela está trazendo a essência da aquisição, que é a própria sintaxe, que é a própria comunicação, tá certo? Enfim, nessa fase também, nós até agora estamos falando em produção, mas uma outra fase importante é a chamada compreensão. Na aula de hoje, nós não vamos mergulhar na parte de compreensão, também significativa, mas já eu fico advertindo. A compreensão por parte das crianças da fala do adulto, por isso que não há necessidade do adulto simplificar sua fala, de usar aquilo que nós falamos naquela aula de manhês, não há necessidade de diminuir a sua fala, a compreensão é muito superior à produção, isto é, fale com a criança naturalmente que eles vão compreender. Até pergunte, você está entendendo? E elas vão dizer se estão entendendo ou não. Mas, claro, nessa fase, como ela está no processo de aquisição fonológica, aprendendo ainda os fonemas da língua para associar com as palavras e produzir também as suas palavras, e até inventar palavras, né? Se a gente pegar os hipocorísticos, são exatamente uma certa invencionista da criança, porque ela escuta José e diz Dedé, ou Dudé. Quem foi que inventou essa história do Dedé? Foi exatamente a criança. Mas ninguém ensinou, a não ser que alguém queira ser chamado de Dedé. Mas é muito possível que uma criança, ao escutar José, acabe dizendo Dedé, Dudé. Então, isso nós chamamos de hipocorísticos. E num contexto de muito carinho, muito afeto. Então, as relações semânticas, elas vão aparecer fortemente na compreensão da ordem das palavras. Por exemplo, ação mais objeto. Pega nenê. Então, pega nenê aí, verbo pegar ação e objeto, nenê. Ação mais lugar, joga chão. Então, você nota aí que não aparece preposição, né? Não aparece ainda as conjunções, as preposições. Por quê? Isso também será de forma mais posterior, a aquisição desses elementos coesivos da língua. Agente mais objeto, mamãe, neném. Agente mais ação, au, au, corre. Então, essas relações semânticas, elas já começam a se pronunciar. Então, quando a criança diz pega neném, ou joga chão, isso já mostra, a produção desta fala já mostra que ela compreende a ordem das palavras. Isto é,
ela compreende que primeiro vem a ação, o verbo, e depois vem o advérbio. Primeiro vem o verbo, depois o objeto. Primeiro vem o agente, depois vem a ação. Au, corre, joga chão, pega neném, certo? Veja aí que ela já entende muito de sintaxe, sem saber a nomenclatura, tá certo? Então, como aprender a língua assim na escola, mostrando essas bases mais primais do surgimento da linguagem, como isso é importante. Nós chegamos à fase 6, que ocorre entre 2 a 3 anos. Nesta fase, gente, que é importante, a criança tem um vocabulário de aproximadamente 400 palavras e já produz sentenças simples com mais de 2 sílabas. Em 2 anos e meio e 3 anos, a criança tem um vocabulário de aproximadamente 900 palavras e começa a usar palavras gramaticais como artigos, pronomes, conjunções e assim por diante. Então, é mais ou menos uma lição para todos nós que não adianta forçação de barra, né? Então, o fato de ela omitir, às vezes, um artigo, um pronome, de omitir uma conjunção, uma preposição, não quer dizer que ela não esteja falando a língua. Significa, inclusive, que ela está compreendendo a língua, mas que isso vem chegando de forma mais tardia, demora um pouquinho, naturalmente. Por isso que há uma explosão, que eu falei anteriormente, de linguagem, linguageira, né? Dos 2 aos 3 anos. Ela salta de 400 palavras, que ela começa a adquirir no seu léxico, no seu vocabulário, e passa para 900, ou 1.000, ou bem mais do que isso, né? Então, isso é muito interessante. Por fim, uma criança de 3 anos, que nós podemos considerar um nativo realmente da língua, né? Qual a língua dessa criança de 3 anos? Língua portuguesa, com a variante brasileira. Ela fala o francês, e assim por diante. Então, a autora diz assim, entre 3 anos e meio, entre 3 anos e 3 anos e meio, o vocabulário da criança gira em torno de 1.200 palavras. Então, vejam aí, né? As crianças começam a usar sentenças com mais de uma oração, como orações relativas, isto é, aquelas orações que trazem o pronome relativo, né? Orações ditas, adjetivas, e orações coordenadas. E por volta dos 4 e 5 anos de idade, as crianças têm um vocabulário de pelo menos 1.900 palavras e já usam orações subordinadas com termos temporais. É aí que está toda a base do gerativismo. Quer dizer, com essas poucas palavras, a cada ano que vai passando, a gente vai aumentando infinitamente as sentenças. Então, à medida que a gente vai, com o passar dos anos, vai havendo essa explosão, tá certo? E o meio, nesse caso, vai ser determinante. Também, né? O meio no sentido, apesar de todo meio ser de alguma forma, ter um empobrecimento, né? Meio de numa casa, numa residência, é quase impossível que a criança aprenda todas as formas linguísticas, todas as palavras do mundo em sentenças, né? Ao nível de empobrecimento. Mas, ao começar a escutar rádio, televisão, participar de eventos e assim, vai havendo, portanto, vai guardando boa parte dessas formações, dessas palavras, sentenças, na sua memória auditiva. No primeiro instante, é um léxico passivo, mas em determinado instante ela pode evocar. Por isso que, às vezes, uma criança, em determinado contexto, surpreende a gente porque ela diz uma coisa por associação, por analogia, e nos surpreende muito, tá certo? Nós estamos encerrando, aqui eu destacando o que é comunidade linguística, que é aquele agrupamento de pessoas, mas que tem alguma coisa em comum,
normalmente comunidades monilínguas, né, que falam só uma língua em comum. Também a gente poderia simplificar, aliás, aqui eu estou fazendo a simplificação por fase, né? Então, aqui era tentando exercitar com vocês, né? Que a fase 1 vai dos primeiros meses de idade, a fase 2 a partir dos 6 meses de idade, a fase 3 vai de 10 meses de idade, também a fase 4 vai de 1 ano de idade. Aqui, esses quadradinhos, era para a gente comentar, né, e preencher, tá certo? Na verdade, de alguma forma, seria um exercício, né? E vocês poderão preencher isso aqui, tá certo? Isso aqui é mais um exercício, por exemplo, a fase 1, o que tem de característica importante, aí você vai assinalando. Anteriormente eu já coloquei isso, né? E também muitos estudos. Bom, para fechar, algumas conclusões, algumas que são a partir do que é colocado aí, ou das pesquisas, né, sobre isso. Então, a aquisição da primeira língua, chamada L1-2, pela criança, L1, que vai de 0 a 5 anos de idade, dá-se de forma universal, por isso eu coloco hipótese da gramática universal, no sentido de que todos os seres humanos adquirem igualmente bem uma língua natural, fazendo uso dos mesmos mecanismos internos, módulos, né? Você vê que aí já é coisa minha mesmo, colocando, acrescentando, certo? Certos fenômenos como a sobregeneralização de regras, as formas verbais pretéritas, ocorrem com crianças que adquirem línguas diferentes em diferentes países, né? Então, essas formas verbais sobre generalizações, é muito interessante que a criança já passa a ter percepção de que a língua tem morfemas, que tem uma estrutura muito especial. Por exemplo, ela percebe que alguns verbos estão no passado, outros no presente, elas têm na referência delas a regularidade e tenta aplicar isso. Por isso que você vai escutar nessa fase de 5 anos, às vezes 4 anos, a criança dizer eu faço, ou eu fizo, né? Porque ela tenta aplicar essa regularidade, tá certo? Então, a abordagem gerativa, ela vê a aquisição da linguagem como parte do programa genético dos seres humanos, com propriedades marcantes, como a universalidade, a sequencialidade e a uniformidade, independentemente da complexidade da língua que estão aprendendo. Na aula de hoje foi basicamente chamar a atenção disso, que nós temos alguns universais, né? Que temos alguns traços universais no processo de aquisição. Primeiro, essa condição de todo mundo aprender no tempo certo, né? No período infantil. Naturalmente vai aprender. Isso desmistifica a ideia de que uma língua é mais complexa do que a outra, né? Às vezes a estrutura, por exemplo, se eu pego o japonês e vou comparar com a língua portuguesa, é muito complicado, né? Porque são ideogramas que estão ali. Para a criança também japonesa, é um tanto complexo, mas isso não quer dizer que seja difícil. Quando ela chegar aos 5 anos, 6 anos, ela tem um domínio também maior do que o nosso. A sequencialidade, as formas como ela vai aprendendo, é o balbucio inarticulado, depois o articulado, depois a construção de frases com 2 palavras, às vezes sem preposição, até chegar a frases mais complexas, né? E, à medida que o tempo vai passando, também chega a frases com a superestrutura, né? Que são as frases hipotáticas ou as frases que nós dizemos subordinadas hoje. E a uniformidade. O que é a uniformidade? Há uma certa tranquilidade, homogeneidade. Isso é muito interessante para encerrar, que é aquele momento que às vezes que os pais
eu estou pensando na criança já com 6 anos, né? Que está na escola, e os pais têm uma grande expectativa que ele comece a ler, porque está previsto no currículo, né? Há uma grande expectativa. E aí chega, às vezes, no mês de junho e diz, ó, meu menino não consegue ler. E a tia, professora, diz assim, fique tranquilo, o ano não acabou. Lá para setembro, outubro, você verá que ele vai aprender a ler alguma coisa. Aí vai, quando chega em outubro, novembro, aí realmente ele se solta e começa a ler algumas coisas, né, algumas frases. Isso mostra que essa expectativa que se confirma da professora mostra quão é uniforme até o aprendizado da leitura. Por isso que quando essa uniformidade ela é quebrada, a expectativa dela, e a criança atrasa, e vai havendo distorção de idade, o fator idade é importante. Por isso que em Sobral, por exemplo, em particular no Ceará, né, a aquisição da alfabetização na idade certa passou a ser importante. Por quê? À medida que a criança aprende fora de tempo, vai demandar muito mais metodologias diferentes, uma série de desafios para a própria pedagogia. Então, é melhor um esforço, uma metodologia eficaz para que a criança, em tempo certo, aprenda. Sobral, por exemplo, desenvolveu a pedagogia de leitura, eu estou me referindo, do método fônico. Né? O método fônico se aproxima muito da aquisição da fala, porque ele está se baseando no aparato fonológico da língua, na estrutura sonora da língua, e deixando de lado o método global, que é aquele método mais construtivista, né? Baseado na psicogênese da escrita, que foi muito bem desenvolvido por Emília Ferreira, que foi discípula de Piaget, mas que arrigou num país como o nosso, com a nossa estrutura, com os nossos traços bastante próprios, né? Tem uma natureza sonora diferente, um sistema ortográfico também muito particular. O sistema, as propostas de psicogênese, ela funciona em pequenos grupos, né? Mas em grande escala, pensando na escola como um todo, ela passa a ser muito mais complexa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Não sei se eu me estiquei muito, mas está dentro aqui do tempo, e fico à disposição para que vocês tirem dúvidas. Mais uma vez, nós estamos aqui em forma experimental, todo mundo é novato, o professor também está aprendendo. Então, aqui vocês têm esse material e também tem o PDF dele que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Eu desejo para todos vocês uma noite tranquila e desejo também que vocês consigam, com esse esforço que eu estou observando em vocês, lidar com essa situação, tá certo? E desejo também que vocês contem muito com o professor. Então, qualquer dificuldade mais séria, entre em contato com o professor. Eu teria preferência, não use muito o WhatsApp, mande por e-mail, porque por e-mail você escreve à vontade, né? Então, qualquer dificuldade que você tiver, relate, professor, está acontecendo isso. Hoje eu recebi vários relatos, né? Tem um contrato de confidencialidade com você, não vou publicar isso em canto nenhum. Leio, e a partir disso a gente pode dialogar, a partir disso posso considerar uma série de desafios que você está enfrentando nisso, e a partir daí a gente pode abrir um diálogo importante. Boa noite para todos, mais uma vez, um abraço.